Bom dia, amigos. Eu aqui, novamente, para falar do Vasco. Ontem foi uma vergonha. O time do Vasco aturar... O pessoal enche muita bola de certos jogadores que tem no Vasco, mas é coisa que já foram, não é mais. Então o Vasco tem que mudar muito. Aquele time do Vasco é muito fraco. Eu não sei por que ele tá brigando ali em cima. Está no meio da tabela, né? Porque ele é horrível. Aturar tal de Felipe Coutinho, Paê e Verratti, esses três podem ir embora do Vasco. Eu não sei o que eles vieram fazer no Vasco. Esse Felipe Coutinho, ele ganhava lá fora quase 5 milhões por mês. Veio para o Vasco pagar 1,5 milhão. Para quê? Para não fazer nada. Ele não joga, quando joga não faz nada. O Vasco ontem, durante o jogo todinho, chutou umas 2 bolas gol. Só, mais nada. O São Paulo massacrou o Vasco. Então o São Paulo é um time que não é tão bom assim, mas os jogadores entraram em campo com vontade de ganhar, coisa ao contrário do Vasco. O Vasco não entraram com vontade de ganhar. O Vasco, sei lá, jogadores tipo Lucas, ele não é tão alto assim. No meio da defesa do Vasco fez gol de cabeça, com os grandalhões todos lá. Então não sei o que está vendo o time do Vasco. Não sei se é mal treinado ou se eles são ruins mesmo. Eu não sei lá. O Vasco ganha, o Vasco ganha jogos, mas os jogos que o Vasco ganha, todo jogo do Vasco é um jogo apertado. O Vasco só ganha jogo assim, 1-0, 2-1, 3-2, é tudo assim no limite. Está perdendo de 1-0, vai vir e bota 2-1. Então é só assim que o Vasco ganha jogo. O Vasco tem que trocar muitos jogadores. Aí o Vasco tem que trocar zagueiro, o goleiro do Vasco. Um goleiro bom daquele comeu um frango embaixo das pernas. Uma bola que não foi forte. O cara chutou lá da área, ele deixou passar embaixo das pernas dele um gol daquele, um frangão daquele, um goleiro convocado para a seleção e tudo. Para ele fica muito feio aquilo, e para o Vasco pior ainda, né? Que o São Paulo meteu 1-0. Começou o segundo tempo, com 1 minuto de jogo, o São Paulo fez 2-0. Aquele Lucas pegou a bola no meio de campo, saiu correndo para dentro do gol. Como é o nome dele mesmo? Aquele jogador, aquele zagueiro do Vasco, até esqueci o nome dele, aquele forte. Do lado dele acompanhando, Maicon. Foi do lado dele acompanhando, não fez uma falta. Dava uma encontrada nele, pronto, o cara marcava a falta, mas não. Até dentro do gol para ele chutar e fazer o gol, que eu também achei meio frango do goleiro. Que a bola passou, ele pulou na bola, será meio sem jeito. Se fosse outro goleiro, acho que pegava aquela bola. Agora o terceiro gol não deu para pegar, porque ele estava em um canto, a bola entrou no outro, tudo bem. Mas o primeiro gol foi um frangão. O segundo foi um franguinho. E o terceiro não foi frango. Então, o Vasco botar esse Paê, ele já foi um grande jogador. Hoje em dia vem para o Vasco para ganhar dinheiro. Joga um jogo, outro não. Ele joga 2 partidas e ganha 1,5 milhão. E cada partida que ele joga é 750 mil. É muito valioso, né? Então, enquanto que gente ali que corre pra caramba ganha 200. Quer dizer, que bota gente ali que ganha 200 mil para correr para ele. E ganha 1,5 milhão para ele usar só o nome. Felipe Coutinho veio fazer o que no Vasco? Ele já foi bom. Hoje em dia ele não é mais. Ele estava no estrangeiro. Ele não estava jogando, não. Ele estava aqueles times lá da Arábia Saudita, aqueles cantão lá, emprestado, que ele foi comprado, né? Aí, acho que é a Astro, uma coisa assim, parecida, o time lá da Inglaterra, Aston Villa, uma coisa assim. Aí, ele foi emprestado lá para a Arábia Saudita, não estava jogando, não. Estava na cerca. Aí o cara devolveu, aí o Vasco pegou emprestado. Então o empréstimo dele parece que até dezembro, parece, até o ano que vem, uma coisa assim. Então, quer dizer que o Vasco até... E ele queria mais, ele queria 2 milhões por mês. Aí chegou um acordo de 1,5 milhão e o Vasco teve que contratar 2 porcarias. Né? O tal de Souza e o tal de... Até tirando do outro. Então, quer dizer que ele exigiu que contratasse esses 2 para ficar na cerca. Então, o nome do outro eu esqueci.
Então esse Souza, ele veio para o Vasco fazer o quê no Vasco? Ele já foi bom. Quando ele era bom, não queria vir para o Vasco. Agora que ficou aquela porcaria que ninguém queria ele veio para o Vasco. Então o Vasco fez ali um time de tudo com acima de 30 anos, final de carreira, veio para o Vasco só para ganhar dinheiro. Aí a pessoa fala assim, será que não tem ninguém por trás disso? Eu não vou dizer que tem, não, mas eu imagino que tenha. Porque não é possível que o camarada comprar só jogador errado. Todo jogador que o Vasco põe é errado. O melhorzinho que o Vasco pegou, não prestando, é o Esforza. Desses gringos todinho que ele comprou, o melhorzinho é o Esforza. De todas as contratações que o Vasco fez. Esse zagueiro custou 28 milhões ao Vasco, fica na reserva de Maicon, na reserva de Léo Pelé. Não, tem alguma coisa errada. Uma não, tem várias coisas erradas no Vasco. Então não pode. O jogo de ontem, eu calculei bem o Vasco, São Paulo não está bem, apesar que na tabela está na frente do Vasco, né? Mas não está bem. E o Vasco vai pelo menos empatar o jogo. Poxa, começou o jogo 1-0, começou o segundo tempo 2-0. Aí, poxa, e o Vasco tudo. O Vasco em campo não era um time de futebol, parecia um bando. Onde a bola estava um monte de gente perto. Então, sei lá, não sei se é problema de treino, ou se eles são ruins mesmo, eu acho, imagino que eles são ruins mesmo. Aí fica aturando aqueles jogadores, esse Puma tem que ir embora, esse Paulo Henrique tem que ir embora, esse zagueiro vai ter, esse tal de Maicon, Léo Pelé, tem que ir tudo embora. Até aquele outro de 25 milhões tem que ir embora. Tem um menino muito bom no Júnior do Vasco, no Sub-20, devia botar ele no time de cima. Ele é muito bom de bola. Então, não colocar ele assim de uma vez, vai ser titular a partir de hoje, não. Vai colocando ele aos poucos, para ele ir acostumando com o time principal. Então, ele é muito bom. O Flamengo foi campeão do mundo com o Sub-20. O Vasco foi lá, foi campeão em cima do Flamengo. Ganhou de 2-1 o primeiro jogo e ganhou o segundo jogo de 1-0. O primeiro jogo foi na Gávea, o segundo foi no campo do Vasco. 2-0, o Vasco ganhou de 2-1 e 1-0. Que total da soma deu 3-1 para o Vasco. O Vasco foi campeão em cima do time do Flamengo, que foi o campeão mundial. Então você vê que o time do Vasco não é ruim. Tem uns jogadores bons aí na base, melhor que muitos que estão jogando no time de cima. Aí a gente fica atuando aqueles cabeças de... A defesa do Vasco é horrível. A defesa do Vasco só se salva mesmo um pouco do Piton só. O restante pode ir embora todo mundo. O goleiro, ele de vez em quando ele come um pipiozinho. Bola rasteira com ele é um perigo. Ele é muito bom em cima. Falou em bola rasteira com o Léo Jardim, é um fracasso. Ele sempre come umzinho. Sempre, toda mão está comendo um pipiozinho. E ontem ele comeu 1,5. Então o Vasco tem que fazer uma revisão no time, fazer uma limpa, ver uma barca aí. A pessoa fala assim, o Vasco foi buscar só jogador estrangeiro. O Fortaleza tem algum estrangeiro? Está lá em cima. O Vasco tem um monte de estrangeiro, está lá embaixo, está no meio da tabela. O Fortaleza está brigando por título. Está brigando por vaga na Libertadores. E o Vasco está brigando por quê? Para não cair. Então é bem diferente. Então, sei lá, o Vasco tem que fazer uma revisão muito boa. Jogador famoso que tem no Fortaleza. O mais conhecido ali é Pikachu e Marinho. Só. O resto é tudo jogador de 100 mil. Ali não tem um jogador que ganha... ali não tem um jogador que ganha 300 mil. Até o Marinho acho que não ganha isso. E o Vasco tem 2 de 1,5 milhão para não fazer nada. Só para não come e dorme. Um jogo um joga, outro jogo outro joga. Só assim. Então são 4 partidas no mês e cada um joga 2. Aí cada partida 750 mil para cada um. Para não fazer nada. Nada. O Felipe Coutinho ontem perdeu 2 gols feitos. 2 gols. Quando estava 0-0 ainda, ele perdeu um gol. Depois, no segundo tempo, quando estava 2-0, ele perdeu um gol. Então, quer dizer que são coisas que só acontecem com o Vasco. Ontem não teve problema de juiz roubar, nada disso não. Ontem o jogo foi legal, o juiz marcou bem, o jogo foi bom. Melhor foi para o São Paulo, que ganhou de 3-0, né? Então botou mais 3 pontos na conta. Mas vamos ver o próximo jogo, né? O Vasco vai ter que ganhar o Atlético Mineiro aqui.
nem que sabe de 1-0 para ir para os pênaltis. Que o Vasco perdeu de 2-1. Aí tem que ganhar pelo menos de 1-0 para poder ir para pênalti. Ou melhor ainda, 2-0. Aí já ganha, aí já se classifica direto. Será que o Vasco vai ganhar? Isso é uma incógnita, né? Então, amigos, olha, vou parar por aqui mesmo. Eu espero que vocês gostem do meu desabafo, né? E não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Fique com Deus, tchau.